Abre o olho, povo brasileiro. Álvaro Fernando Dias nasceu no interior de São Paulo, na cidade que se chama Quatá, em 7 de dezembro de 1944. Peraí, vamos fazer as contas, ele tem 73 anos. Ele é candidato à presidência do Brasil pelo partido Podemos e seu vice é o Paulo Rabelo, do PSC, filho do agricultor Silvino Fernandes Dias e da dona de casa Helena Fregadoli, os dois em memória. Álvaro tem 9 irmãos. Nos anos 40, seus pais mudaram-se para o norte do Paraná, depois de comprar terras na região de Londrina, onde cultivaram principalmente café. Álvaro Dias formou-se em História pela Universidade de Londrina e, na juventude, também trabalhou administrando propriedades da família e também trabalhou no rádio como apresentador, locutor e redator em Maringá, uma cidade próxima ali na região. Foi aí que ele começou a se envolver com política, justamente por se tornar mais conhecido. Em 68, ele foi eleito vereador em Londrina aos 23 anos e, em 70, chegou a ser eleito como deputado estadual pelo Paraná. 4 anos depois, com a maior votação do estado, tornou-se deputado federal. Depois de 2 legislaturas na Câmara, disputou uma vaga ao Senado em 1982, quando conquistou seu primeiro mandato para o cargo, interrompido em 1986, quando se candidatou a governador do Paraná e venceu. Álvaro Dias foi um dos 22 chefes de executivos estaduais eleitos pelo PMDB na eleição daquele ano. A sua gestão foi marcada por uma ampla reforma administrativa e também por um episódio de 1988, que é: a cavalaria da PM foi usada para dissipar um protesto de professores. O primeiro tumulto aconteceu quando os policiais impediram a passagem do caminhão de som até o centro cívico. A determinação foi para evitar excesso de barulho na região onde funcionam várias repartições públicas. Logo depois, os professores começaram a armar barracas em frente ao Palácio Iguaçu. A polícia entrou em ação mais uma vez, impedindo o acampamento. Foi então que começou mais um conflito. Álvaro Dias nega que houve truculência nesse episódio e diz que há uma exploração política descabida do caso. Ele já tentou por 2 vezes viabilizar uma candidatura presidencial, só que sem sucesso. Em 89, ainda como governador, perdeu as prévias do PMDB para Ulisses Guimarães. E em 1994 chegou a ter seu nome lançado pelo PP, mas acabou desistindo para apoiar Fernando Henrique Cardoso. Aí, em 98, ele venceu para o Senado de novo, onde permanece até hoje. Em mandatos marcados por um forte discurso anticorrupção e atuação destacada em CPIs, em especial durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff, ambos do PT. Esta, então, é a primeira disputa em eleição presidencial da sua carreira política. Em sua trajetória, ele já foi filiado a 7 partidos diferentes. No MDB, ele começou no período do bipartidarismo no Brasil, que é quando apenas 2 partidos dividem o poder de um país, e acabou após ser derrotado por Ulisses Guimarães nas prévias para a eleição de 1989. A partir daí, Dias iniciou um período de rápidas mudanças. Primeiro, ajudou a fundar o Partido Social Trabalhista em 1991. A legenda se fundiu com o PRT e se transformou no PP, Partido Progressista. Na disputa pelo PP, Álvaro Dias se desentendeu com o ex-governador de Brasília, Joaquim Roriz. Aí, em 95, deixou o partido rumo ao PSDB, onde ficou até ser expulso em 2001. A expulsão ocorreu porque ele assinou um requerimento pela criação da CPI da corrupção durante o governo FHC do mesmo partido. Depois, ele transferiu-se para o PDT, mas ficou por pouco tempo. Em 2003, com a chegada do Lula à presidência, ele voltou para o PSDB, onde ficou por mais 12 anos. Depois, ele teve uma passagem pelo PV até chegar ao atual partido, Podemos, antes denominado PTN, que lhe garantiu a legenda para disputar a presidência finalmente. Álvaro Dias é um candidato de centro-direita, liberal na economia e conservador nos costumes. É a favor de privatizações, exceto da É a favor de privatizações, exceto da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES, e no governo Michel Temer, Álvaro Dias votou contra a reforma trabalhista. Sobre o aborto, ele considera a legislação atual suficiente, pela qual o procedimento é considerado crime, exceto em casos de estupro ou risco de vida para a mulher grávida. Sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, considera que é um assunto resolvido, já que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e há projetos para inclusão no Código Civil. Ele é radicalmente contra a descriminalização das drogas
drogas e propõe uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas. Quais são os seus pontos fracos? A estrutura partidária. O Podemos é um partido pequeno e isso resulta em pouco tempo de TV e pouca estrutura regional ao candidato. Aliás, esse é o ponto fraco de vários candidatos que a gente comenta aqui, né? Ele é bastante conhecido no Paraná e no Sul como um todo, mas tem pouca entrada em outras regiões do país. E seus pontos fortes? O discurso anticorrupção. Ao se filiar ao Podemos, ele avisou que queria agregar procuradores da Lava Jato ao partido. Não conseguiu, mas tem repetido que em caso de vitória, seu ministro da Justiça será o juiz Sérgio Moro. Faz do combate à corrupção uma bandeira. Aí isso a galera gosta, né? Vamos às propostas. Saúde. Ele propõe a retirada dos impostos de medicamentos genéricos até 2022 e também quer efetivar o prontuário eletrônico para pacientes e fila zero nos atendimentos emergenciais. Educação. Defende o acesso universal das crianças e creches para que mães possam trabalhar, a permanência das cotas sociais para estudantes da rede pública e propõe a criação de 500 centros de educação para o trabalho e a capacitação de 1 milhão de jovens. Economia. Segue a lista, que é grande. Ele pretende criar 2 milhões de empregos, aumentar os investimentos até 22% do PIB, tem como meta de crescimento econômico a taxa de 5% ao ano através da simplificação e redução de tributos. Essa também é uma proposta que está bem forte assim, em vários candidatos. Sugestão de reforma tributária que tem como consequência a redução dos preços de produtos essenciais para a população, como, por exemplo, o de combustíveis, medicamentos e cesta básica. A redução da taxa de juros e tributação maior em cima da renda do que do consumo. E propõe criar um programa de privatizações de empresas estatais e uma fusão entre Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Entretanto, se diz contra a privatização da Petrobras, como a gente já disse. Ele pretende investir mais de 1 trilhão em infraestrutura e incentivar as políticas agrícolas para atingir a meta de produção de milhões de toneladas de grãos em 2022. Meio ambiente. Álvaro Dias propõe a preservação e aproveitamento integral dos biomas nacionais, a proteção de mananciais e o plantio de mata em 3.500 municípios. Porém, não especifica como será feito esse reflorestamento. Ele propõe também um investimento de 20 bilhões para tratamento de esgoto e despoluição das águas. Segurança. Promete a redução de 60% dos homicídios e assaltos e defende um papel atuante do governo federal na área de segurança pública, com distribuição de recursos, investimentos e interação entre policiais e atuação nas áreas de inteligência. Defende a flexibilização do porte de armas, entretanto, se diz contra a distribuição de armas, pois reconhece que a medida não é uma solução para o problema de segurança público no país. Propõe também a criação de uma frente internacional de combate à produção e ao tráfico de drogas na América Latina, como a gente também já falou aqui. É a favor da redução da maioridade penal e da prisão após condenação em segunda instância. Previdência. Capitalização do fundo do INSS com bens e direitos da União e ações das estatais. E ele também defende a livre aplicação das poupanças do FGTS em previdências associativas. Reforma política. É a favor da redução do número de senadores, deputados e vereadores em todo o país e de voto facultativo e voto distrital. Porém, pouco detalha no programa de governo como seria essa redução. Programas sociais. Álvaro diz manter o Minha Casa e Minha Vida, mas ressalva que o mesmo leve em consideração outros temas, como saúde e educação, para definir o local dos empreendimentos. Enfim, essa é a trajetória e um pouco das propostas de Álvaro Dias. Você pode comentar, dizer o que achou, se concorda, se não concorda, se apoia, se vai votar, se não vai votar. Apenas comentem, espalhe para todo mundo aí o projeto, acesse o nosso site, siga nas redes sociais e é isso aí. Vamos que vamos?